Está definido. Quadro de arbitragem definido para a finalíssima de Copa do Brasil. O jogo de ida vai ser apitado pelo Daronco no Maracanã e o jogo de volta tem Braulio da Silva Machado no Morumbi para essa finalíssima. Dois árbitros experientes, com cancha para estarem nesses jogos, é o que eu quero saber de vocês. E aí, Fernando? Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Mais um vídeo top aqui do canal pra você! Separei aqui um corte especial do programa ESPN FC falando dos árbitros que irão apitar a final da Copa do Brasil, Daronco e Braulio. Temos aqui os números dos dois apitando o Flamengo e também o São Paulo. Galera, o vídeo tá bem bacana, então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Dito isso, vamos aqui então acompanhar este corte especial. Simbora! Tá definido. Quadro de arbitragem definido para a finalíssima de Copa do Brasil. O jogo de ida vai ser apitado pelo Daronco no Maracanã e o jogo de volta tem Braulio da Silva Machado no Morumbi para essa finalíssima. Dois árbitros experientes, com cancha para estarem nesses jogos, é o que eu quero saber de vocês. E aí, Fernando? Quem é melhor? São, né? São dois dos caras com mais... Como é que eu posso falar, né? São caras bem conhecidos já da arbitragem, ali considerados de primeira prateleira, né? Tem uma moral na parte interna, mas são caras com arbitragens recentes bem questionáveis. Aliás, a arbitragem brasileira, né, de uma maneira macro, geral, ela é bem questionável. Eu acho que nessa temporada... É porque todo ano a gente acha que tá pior, né? A verdade é essa. Eu acho que nessa temporada tá ainda pior. Acho que na gestão do CNM a gente tem muita coisa para contestar, né? Às vezes você tem um árbitro... E o árbitro, ele pode errar, né? Ele é um ser humano, ele pode errar. Você tem um erro de um árbitro, ao invés do CNM vir de uma maneira um pouco mais sincera, tratar sobre determinado assunto, ele protege. Então, eu acho que dessa forma, com essa gestão, a arbitragem, ela não vai evoluir. Mas o que eu posso esperar é um pouco mais de experiência e maturidade dentro dessa final. Mas são dois caras com arbitragens recentes, bem questionadas. Acho que é difícil a gente tratar um árbitro nessa temporada de futebol brasileiro. Esse cara aí tá merecendo. Esse cara tá voando com arbitragens, né, que a gente não questiona. A minha expectativa é uma arbitragem complicada, né? Como a gente tem visto nessa temporada, nessas duas finais. Ô Tetra, você gostou dos nomes? Para você, tinha algum árbitro que estivesse à frente desses dois que merecesse estar numa final de Copa do Brasil? Eu gosto dos dois nomes, já foi falado aí, né, pelo Fernando Campos, são os caras experientes, conhecidos. A gente só espera e deseja, né, que eles estejam numa noite inspirada, bem assessorados, que quem estiver no VAR, que é fundamental hoje para boa arbitragem, é quem está no comando do VAR também, né, porque acaba sendo muito participante nos jogos hoje. Então, que toda essa equipe, né, esteja à altura do grande jogo, da grande decisão, porque dentro de campo vão estar ótimos jogadores. No comando técnico, por mais que contestado, né, algum desses treinadores, principalmente o Sampaoli, a gente tem que respeitar, né, pelo que tem de história já, um menos, outro mais, né? Acho que o Dorival, já dou a minha opinião, é melhor do que o Sampaoli. E na minha opinião, como vocês sabem, desde o início, eu acho que ele deveria estar no Flamengo, não deveria ter sido mandado embora. Depois, se não conseguisse resultados, é outra coisa. Mas voltando ao assunto, que essa arbitragem possa estar muito bem trabalhada, né? Eles refletindo tudo que pode acontecer, durmam bem, estejam concentrados. Eu desejo sucesso sim, porque a arbitragem é fundamental para o jogo do futebol. A gente critica muito, tem acontecido muitos erros, mas também tem acontecido acertos, né? Acho que tem que ter um pouco também mais de boa vontade. E eu sempre bato na tecla, né? Que profissionalize, que dê condição de trabalho para esses caras, que eles não dependam de outra atividade, que eles possam viver da arbitragem,
porque o futebol é muito rentável para todos os envolvidos, e o árbitro é o cara que não é profissional da área e é o mais cobrado se bobear hoje, até mais do que jogador e do que treinador. Então, assim, sou crítico quando tem um erro, tem acontecido muitos, mas também apoio que esses caras sejam melhor tratados, né? Ou preparados para que eles possam exercer a função deles. Opa! Aí eu tô imaginando o seguinte, imagina o árbitro que foi para a Copa, os árbitros que foram para a Copa do Mundo, um não ia poder apitar, que é de São Paulo. Wilton. O Klaus não ia poder apitar porque é de São Paulo. Nem do Rio de Janeiro, nem de São Paulo. Mas o Wilton Pereira Sampaio é um árbitro de Copa do Mundo. E ele não foi indicado. Eu fico imaginando como é que ele esteja agora, né? Puxa vida, eu fui árbitro da Copa do Mundo e não vou apitar a decisão da Copa do Brasil? O que está acontecendo? Onde é que está o erro? O que aconteceu comigo? Deve estar se perguntando isso, né? Senão o Daronco teria sido indicado para a Copa do Mundo ou o Braulio teria sido indicado para a Copa do Mundo. Mas para você o Wilton seria um nome melhor? Para mim, eu vou dizer... eu gosto sempre... então o Pedro tem que ser titular no Flamengo. Então, sim. Como é que... por causa da seleção. Por causa da... Por causa da seleção Da brasileira. Copa do Mundo. Não, tá falando que o árbitro tem que ser o da Copa do Brasil, o árbitro, porque ele foi para a Copa do Mundo? Se o Wilton Discordo. apitasse da forma que ele apitou na Copa do Mundo, no Campeonato Brasileiro, eu ia aplaudir. Porque lá ele foi bem. Aqui, Ele para muito o jogo, picota muito, assim como o Daronco. O Daronco pega Não tá o na jogo fase boa, não. O Daronco pega o jogo do fim de semana, Palmeiras e Corinthians. Não, ele... Tá bem posicionado, precisou do VAR para salvar. No lance do Michael em cima do Hendrick. Sim, mas não só isso. Do jogo do Palmeiras com o Corinthians, e foi a minha crítica aqui na segunda-feira, que o Daronco precisa se incomodar para apitar jogo. Não dá para apitar jogo na flauta. O que é apitar jogo na flauta? Achar que tá bom. Tem falta, aqui é falta, você precisa marcar. Senão a cotovia canta e você não segura o jogo. O Daronco não vive boa fase. Não, o Daronco não vive boa fase. Por isso que eu estou dizendo. Para mim, o Wilton Pereira Sampaio, o pessoal da arbitragem, que trabalha com arbitragem, que apita jogo, que bandeira jogo, o pessoal fala que o Wilton é nariz em pé, né? Então, Reclama que não pode ir conversar com ele, que ele dá cartão muito rápido. Eu já vi vários jogadores falando sobre isso. O Wilton já ficou muito marcado em jogos do Flamengo. Quem? O Wilton. O Wilton? A torcida do Flamengo, se escuta o nome do Wilton, já fica... Mas a torcida do Flamengo também não está contente com o Daronco, não. Tem mensagem aqui falando, o João Batista, que é flamenguista, ele fala, o Braulio não gosta do Flamengo e o Daronco vai emperrar o jogo beneficiando o São Paulo. Mas é por isso que eu tô falando. Os dois. Falando numa boa, gente, não é nada contra os profissionais, tá? Eu acho que faz muito mais parte da gestão que é muito ruim do CNM. Né? O nível da arbitragem é péssimo. Acho que é o que tem de pior, é o que mais prejudica o produto do futebol brasileiro. Hoje tem algum árbitro no Brasil que é unanimidade? Você fala assim, esse cara tá muito bem, esse cara aqui dificilmente ele erra. Não tem. Vai ser sempre, alguma torcida sempre vai ter algo para reclamar, ou do Daronco, ou do Wilton. Tem, do Braulio. o Zinho fez uma cara ali que... Eu não... No mundo não tem um árbitro que é unanimidade. Quem perde sempre chora, quem perde sempre reclama, tudo é o árbitro. Nem começou o jogo, você já recebeu a mensagem dos caras criticando os dois árbitros. Aí fica difícil, né? Aí, ó, e só para fazer justiça, Tetra, olhando os universitários para saber quanto ganha um árbitro, vamos dar uma olhada nos últimos árbitros de Copa do Brasil, para a gente continuar aqui o nosso debate pensando nas últimas finais. Isso é importante, na verdade, hein? eles, né, vão apitar as finais de Copa do Brasil e a gente está vendo eles em jogos de Flamengo e São Paulo. O Daronco aí tem a divisão ali pelo Flamengo e pelo São Paulo, o Braulio a mesma coisa. Eu não tenho memória, vocês sabem disso. Então, talvez vocês olhando ali a tela, eu vou ler, o Daronco apitou Fla-Flu 0-0, Bragantino e Flamengo 4-0 Bragantino, Cuiabá 3, Flamengo 0. Bom, só daí já dá pra ver que ele não dá muita sorte pro Flamengo. Dá um azar danado, hein? E do outro lado, ele apitou São Paulo 1, Ituano 0, São Paulo 1, Fluminense 0 e São Paulo 2, Palmeiras 1. O retrospecto do Braulio é 4-1 Vasco e Flamengo, 4 pro Flamengo. Teve um lance polêmico nesse jogo aí.
Mas, enfim, já estava 4-0, não se falou muito. O Furacão e Flamengo, 2-0 Flamengo 1, Grêmio 0. O Braulio também apitou São Paulo 2, Inter 1, São Paulo 1, Palmeiras 0 e São Paulo 4, Santos 1. Sabe o que isso quer dizer em relação à Copa do Brasil, da final? Nada. Sabe por que não é nada? Porque ainda vão jogar, né? Agora que, Zinho, marca aí, são 20 mil para cada árbitro, né? Os bandeirinhas recebem 12, o VAR recebe 12 e a assistente de arbitragem 5 mil em cada partida final da Copa do Brasil. Aqui antes da gente fazer o intervalo, o Procon do Rio de Janeiro, ele acionou o Flamengo cobrando explicações. O Clube da Gávea tem 72 horas para dar essas explicações sobre o aumento do preço dos ingressos. Alguns torcedores, algumas pessoas fizeram denúncias ao Procon, dizendo que o preço do ingresso era abusivo. Ele é, em média, o ticket mais barato, na verdade, é 42% mais alto, 42,8% mais alto em comparação à entrada mais barata do ano passado. E aí o Flamengo tem agora 72 horas para se justificar. Só que tem um entrave nisso aí tudo, é que o Procon, ele lida e ele, na verdade, interfere diretamente na conduta abusiva quando é um bem de consumo essencial, né? Quando se caracteriza a essencialidade do produto, que vai acabar não sendo o caso desse Flamengo, desse preço de ingresso, por mais caro que ele esteja para essa Copa do Brasil. R$100 é o mais barato para quem tem o plano mais alto de sócio-torcedor e a partir de R$400 para quem não é sócio-torcedor. Vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer um intervalo? Rapaz, essa tela dá até arrepios, hein? Vão apitar as finais da Copa do Brasil, Anderson Daronco e Braulio da Silva. E eles apitaram, né, nestes jogos que estão na tela em 2023. Jogos de Flamengo e jogos do São Paulo. Cara, olha só o Daronco. Fluminense e Flamengo 0-0, Bragantino 4, Flamengo 0, Cuiabá 3, Flamengo 0. Esse cara tá dando muito azar para o Flamengo. Todos os jogos aí o Flamengo não venceu em 2023, né? Já o Daronco apitando jogos do São Paulo, Ituano 0, São Paulo 1, São Paulo 1-0 no Fluminense, Palmeiras 1, São Paulo 2. Cara, todos os jogos o São Paulo venceu com o Daronco. E o Braulio, hein? Como que está o retrospecto com o Braulio da Silva? Vasco 1, Flamengo 4, Atlético Paranaense 0, Flamengo 2, Flamengo 1, Grêmio 0. Gostei, hein? Flamengo venceu todas com o Braulio. E do lado do São Paulo, São Paulo 2, Inter 0, São Paulo 1, Palmeiras 0, São Paulo 4, Santos 0. Também, né, cara? Pelo lado do São Paulo também, ele deu sorte. Todos os jogos o São Paulo venceu. Seja o que Deus quiser, galera, está escolhido os árbitros para as finais da Copa do Brasil. Jogos de ida e de volta, dia 17 e 24 de setembro. Comente aqui o que você acha sobre estes dois árbitros. O que você acha? Poderia ser um melhor? Poderia ser outro árbitro? E o Klaus, o que vocês acham do Klaus? Galera, a verdade é a seguinte. Quando se trata de arbitragem, todo nome deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Essa é a verdade. Muito bem. Dito isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixe o seu like, ative o sininho e faça os seus comentários. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!